Era uma manhã como tantas outras quando Valentina Petrovna abriu os olhos exatamente às 6 da hora, sem precisar do despertador. Mesmo no dia em que completava 68 anos, o corpo não lhe permitia o luxo de alguns minutos a mais debaixo das cobertas. Meio século de rotina conjugal havia moldado seus hábitos com uma precisão quase militar. Ao conferir o calendário de folhas destacáveis pendurado na parede, ela confirmou em voz baixa: 27 de outubro. O dia havia chegado. Na cozinha, a luz amarelada do abajur com franjas, aquele mesmo comprado nos anos 1980, iluminou o ambiente enquanto ela retirava do refrigerador as costelinhas defumadas, escolhidas com esmero no dia anterior entre os melhores cortes do mercado. O cardápio do aniversário incluía o tradicional bor, preparado apenas em ocasiões especiais segundo a receita da sogra falecida, feijão branco de molho desde a noite anterior, cenouras raladas em tiras grossas, repolho cortado em fios finos como palha. Em menos de meia hora, o aroma envolvente do caldo já se espalhava pela casa, misturado ao som suave de uma canção moldava que ela entoava baixinho, lembrança dos tempos de mocinha quando ajudava a mãe nos afazeres domésticos na pequena aldeia. Parabéns, minha querida, cumprimentou Anatoly Stepanovich, saindo do quarto com calças de moletom e uma camiseta surrada. O beijo na bochecha foi rápido e automático, como todos os outros durante 50 anos de casamento. Valentina virou-se, esperando ver nas mãos do marido ao menos um modestíssimo buquê de ásteres ou crisântemos, daqueles vendidos na barraca perto da parada de ônibus. Mas suas mãos estavam vazias. Estranho, pensou ela, continuando a mexer a panela com a colher de pau. Talvez ele estivesse guardando uma surpresa para mais tarde, quando a família toda se reunisse. Não podia imaginar o que realmente a aguardava. De repente, sua memória a transportou para uma noite distante, na primavera de 1975. O salão de festas do Centro Cultural Regional, lotado de corpos suados, o chão de madeira rangendo sob os passos, o som de um acordeão tocando catiúcha e noites de subúrbio. Ela, encostada na parede com um vestido de chita novo, feito à mão com base em um molde da revista Rabotnitsa, sentia-se um pouco deslocada entre as outras moças da vila. Foi quando um rapaz alto, de bigode e ombros largos, aproximou-se com segurança. Moça, dança comigo? Anatoly, na época motorista da garagem municipal, era considerado um excelente partido. Falava como gente da cidade, sabia cortejar com elegância. Presenteava-a com o perfume Krasnaya Moskva e levava ao cinema para assistir a 17 momentos da primavera. Um ano depois, casaram-se no clube rural, com mesas compridas repletas de convidados e o tio Vásia tocando sanfona até o amanhecer. Depois veio a mudança para a cidade, uma kitnet em um alojamento coletivo, deixando para trás a casa branca de janelas azuis, a parreira plantada pelo avô, o poço de água gelada e o perfume do jasmim no quintal. Valentina, em que está pensando? Anatoly tocou-lhe o braço. Hoje é o seu dia. Precisamos nos preparar para a festa. O apartamento de 2 cômodos no segundo andar, típico dos prédios da era Khrushchev, parecia um museu da vida soviética. O mobiliário dos anos 1980 exibia cristais atrás de portas de vidro, um tapete na parede retratava servos em pose nobre, fotografias em molduras de madeira registravam momentos preciosos sobre o aparador, o casamento, o nascimento da filha Larissa, sua infância, a formatura, seu próprio casamento, os netos. Na janela da cozinha, fileiras de vidros com compotas e conservas caseiras, ameixa, maçã, tomate, pepino, patê de abobrinha, atestavam o trabalho de cada outono. Quando Valentina seguia à risca as receitas da avó, decoradas de cor. Nenhuma loja vende coisa igual, elogiava sempre o marido. Naquele dia, porém, Anatoly mostrava-se especialmente solícito. Ajudou a arrumar as cadeiras em torno da mesa extensível, lavou a louça do café da manhã e até perguntou se não faltava algo para comprar. Imagina só, Duzia, comentava Valentina com a vizinha Evdokia, enquanto esta auxiliava a pôr a mesa. 50 anos de casados, e ele continua tão atencioso. Não é como outros que bebem, que batem nas mulheres. O meu nunca sequer levantou a voz. Evdokia Zakharovna resmungou algo incompreensível e desviou o olhar para a janela. Valentina não notou a expressão estranha no rosto da amiga. À tarde, trocou de roupa e vestiu um modelo novo em tom de cereja madura, comprado na seção de tamanhos especiais de uma loja cara. O tecido de boa qualidade não amassava, e o corte valorizava seus ombros ainda elegantes, disfarçando a silhueta mais cheia. Tolik, como estou? Perguntou, rodopiando diante do espelho do corredor. Minhas beleza, a mais linda de todas, respondeu ele do outro cômodo.
mas algo no ar parecia deslocado. Suas mãos tremiam ao arrumar os pratos, como se um pressentimento sombrio lhe apertasse o peito. Ao longo do dia, Valentina flagrou o marido olhando para ela com um brilho nervoso nos olhos, como quem se prepara para um salto no vazio. Ora sorria de maneira enigmática, ora desviava o olhar quando ela o fitava. Brincava com objetos nas mãos, um jornal, um palito de fósforo, como se buscasse coragem para algo. Será que estão preparando uma surpresa? Especulava ela, distribuindo porções de peixe em gelatina decorado com flores de cenoura. Ou teria comprado um presente caro. Há muito ele prometia um anel com uma pedrinha. Por volta das 4 da tarde, Anatoly trouxe do quarto um buquê amarelado de ásteres, exuberante e claramente caro. Em vez de entregá-lo à esposa com alguma cerimônia, porém, simplesmente colocou as flores no vaso de cristal no centro da mesa. É para enfeitar, justificou, ajustando as pétalas. Tolique. Valentina olhou-o confusa. Você esqueceu de me dar flores. Depois respondeu ele com um tom de voz que ela nunca ouvira antes. Logo no começo tenho que te dizer uma coisa. Daqui a pouco. Um calafrio percorreu seu estômago. Observou a mesa posta, as ásteres na jarra, o marido que evitava seu olhar, e compreendeu. Aquele aniversário seria diferente. Só não sabia ainda de que maneira. Às 4 horas, o apartamento encheu-se de vozes e risadas. A primeira a chegar foi a filha Larissa, acompanhada do marido Pavel e dos filhos, Denis, de 16 anos, e Nastya, de 14. Em seguida, apareceram os vizinhos Evdokia Zakharovna com o marido Vasily Petrovich, além de Anatoly Petrovich e Zenaida Ivanovna do prédio ao lado. Por último, chegaram os ex-colegas de trabalho de Anatoly, os aposentados Semyon e Mikhail, com quem ele havia viajado por toda a União em tempos de estrada. A mesa transbordava de iguarias preparadas durante 3 dias, salada Olivier com salsicha cozida e pepininhos em conserva feitos em casa, arenque sob casaca de batatas em camadas perfeitas, peixe em gelatina decorado com cenouras em formato de flores, tortas recheadas com repolho segundo a receita da sogra. Mãe, que tal pedir uns sushis? Sugeriu Larissa examinando a mesa. Ou uns rolinhos. As crianças adoram. Que comida é essa? Retrucou Valentina abanando a mão. Só arroz e peixe cru. Preparei comida de verdade, comida de gente. Nastya revirou os olhos, mas não disse nada. Denis já enchia o prato com a salada Olivier. Anatoly Stepanovich estava eufórico. Serviu vodka para os homens, vinho para as mulheres e compota para as crianças. Erguendo seu copo, brindou. A saúde de nossa querida aniversariante, a minha valia, que há meio século torna este lar um lugar acolhedor. A família, ecoou Pavel. A vovó, gritou Nastya entusiasmada. Os copos foram esvaziados, os pratos servidos. Anatoly, relaxado pelo efeito da vodka, começou a contar histórias de suas longas viagens, como ficara preso na neve perto de Voronezh, como os caminhoneiros se ajudavam nas estradas, como as moças de Arcangels os recebiam com tortas de bacalhau recém-assadas. Os convidados riam. O clima era quente e familiar, exatamente como deveria ser em um aniversário. Mas depois da segunda dose, Semyon Shonionichemi mudou de assunto para a nova geração de motoristas. Não tem mais aquela lealdade entre irmãos que a gente tinha, reclamou balançando a cabeça. Antigamente, éramos um por todos e todos por um, concordou Anatoly, servindo a terceira rodada. A gente vivia com honestidade, como homens de verdade. Foi depois do terceiro copo que algo nele se alterou. Levantou-se levemente cambaleante, pegou o copo e bateu com uma colher para chamar a atenção. Sua voz, agora mais alta que o habitual, trazia um tom embriagado e tenso. Queridos convidados, começou, olhando para o teto como se buscasse as palavras, preciso confessar uma coisa. Valentina ergueu os olhos para o marido. Algo pesado e desconfortável se mexeu em seu peito. E a valia também sabe, continuou Anatoly, como se falasse para além das cabeças dos presentes. Quis dizer isso há muito tempo, mas esperei. Esperei 50 anos. Um silêncio denso caiu sobre a sala. Só se ouvia o tic-tac do relógio de parede. Traí minha valia durante esses 50 anos, soltou de uma vez como se as palavras o queimassem. Ela era só conveniência. Cozinhava, lavava, cuidava da casa. Desculpe, Valha. Primeiro, houve risos constrangidos. Os convidados acharam que era uma piada mal feita. Larissa ficou paralisada, com o garfo a meio caminho da boca. Papai, o que você está dizendo? Sua voz tremia entre a incredulidade e a raiva. Mas Anatoly não parou. O álcool havia solto sua língua. Por que ficam quietos? Sou um homem de verdade. Precisava de variedade, não da mesma mulher por 50 anos.
Valentina permaneceu imóvel, como se tivesse se transformado em uma estátua de sal. O sorriso congelado não abandonava seu rosto, enquanto os dedos, sem controle, esmigalhavam um pedaço de pão. O mundo ao redor perdeu nitidez. As vozes soavam abafadas, como se viessem debaixo d'água. Os rostos dos convidados se embaralhavam. Um zumbido agudo enchia seus ouvidos, como se um raio tivesse atingido sua cabeça. Vovô, o senhor está louco? Denis olhava para ele com uma mistura de horror e decepção adulta. O que tem de mais? Retrucou Anatoly, irritado. É coisa de homem. Acham que sou o único? Todos os homens vivem assim, só não admitem. É verdade, vovô? A voz de Denis quebrou. O senhor nunca amou a vovó? Amava, respondeu com um gesto de desdém. Mas amor e isso são coisas diferentes. Os homens entendem. Eu não entendo, disparou o adolescente. Isso é covardia. Os convidados começaram a se levantar apressadamente. Semyon Onichemi murmurava algo sobre compromissos urgentes. Zinaida Ivanovna balbuciava frases protocolares sobre a deliciosa comida e agradecia pelo convite. Em 15 minutos, só a família permaneceu no apartamento. Larissa se jogou sobre o pai. O que você fez? Por que disse isso? Falei a verdade, Anatoly encolheu os ombros como se fosse óbvio. Cansei de guardar tudo dentro de mim. Ah, como a liuca do primeiro andar era boa. E a Lena da mercearia, uma maravilha. As palavras jorravam sem controle. Em cada cidade tinha uma moça. Não me arrependo de nada. Valentina levantou-se da mesa em silêncio e foi para a cozinha. Sentou-se no chão, encostada no armário que haviam escolhido juntos 20 anos antes. Seus dedos deslizavam pelas maçanetas gastas pelo tempo, polidas por suas próprias mãos. Murmurou em moldavo, como se só a língua materna pudesse conter aquele desespero. Siasta! O que é isso? Larissa a encontrou ali, abraçou seus ombros. Mãe, ele está bêbado, não dê ouvidos. Amanhã acorda sóbrio e vai retirar tudo. Mas Valentina não respondia. Seus olhos, secos e fixos, olhavam para um ponto vazio. Não havia lágrimas, apenas o espanto de quem descobre que meio século de vida foi uma mentira. Da sala ainda ecoava a voz de Anatoly, explicando aos netos e ao genro os princípios da psicologia masculina. Nasha chorava. Denis xingava baixinho. Pavel tentava levar a família embora. A festa havia terminado. A noite se arrastava interminável, como um verso ruim em uma canção sem fim. Valentina deitou-se de costas, contando as rachaduras no teto. Setes. As mesmas de sempre, que decorara na juventude. Ao lado, Anatoly ronca, estirado na cama como se tivesse se livrado de um fardo. Suas palavras giravam na cabeça dela, repetidas como uma agulha arranhada em um disco velho. A mesma mulher. 50 anos. O relógio bateu 1 hora. Depois, 2, 3. Lá fora um cachorro latia. Passou um carro. Ela continuou deitada, olhando para a escuridão, sentindo algo dentro de si endurecer, transformar-se em uma pedra fria e pesada. Pela manhã, Anatoly acordou às 6h30, como sempre. Espreguiçou-se e bocejou. Valia, onde estão minhas meias cinzas? As que você lavou ontem. Ela apontou para a cômoda, incapaz de pronunciar uma palavra. Vai fazer café? Perguntou, enquanto calçava as meias. Sim, respondeu ela, a voz rouca. Anatoly olhou para a esposa pálida com os olhos inchados, e deu de ombros, como se nada de extraordinário tivesse acontecido na noite anterior, como se não tivesse destruído o mundo dela em poucos minutos. Depois que ele saiu, Valentina sentou-se na cozinha com uma xícara de chá frio. As mãos tremiam tanto que a porcelana batia no pires. Às 11, a campainha tocou. Era Valesha Eudokia Zakharovna, com uma caixa de bolo na mão. Desculpe pelo que aconteceu ontem, disse, constrangida. Trouxe um Napoleão das Ladoisca para você. Sentaram-se à mesa da cozinha. Valentina automaticamente preparou o chá e tirou a açucareira com os torrões de açúcar. Os mesmos que Anatoly preferia, que ela comprava por hábito, embora ele nunca mais os provasse. Eudokia mexia na colher, nervosa, até que se decidiu. Valesha, preciso te dizer uma coisa. Fale. Valentina olhava pela janela, onde as folhas amarelas do bordo dançavam no vento. Nós todas sabíamos, soltar um suspiro pesado. Meu Deus, como é difícil dizer isso. Mas agora não faz sentido guardar segredo. E então contou que os vizinhos, os conhecidos, os colegas de trabalho haviam escondido por anos, os olhares furtivos nas escadas, os silêncios abruptos quando Valentina aparecia na mercearia, as conversas interrompidas. Como desviavam o rosto ao cumprimentá-la, como calavam a boca se ela entrava na loja no meio de seus comentários.
Víamos tudo. Valesha, a voz de Evdóquia era um sussurro culpado. Como ele subia toda quinta-feira com buquês para Rima, caixas de chocolate. E te dizia que ia ao garagem do Semione Shonionishemi. Você até ficava feliz. Que bom que os homens têm uma amizade tão forte. Valentina lembrava. Lembrava do sorriso de Rima, sempre tímido, quando se cruzavam no corredor. Pensava que era vergonha. Agora entendia. A vendedora Svetlana da Magnólia, aquela moça de cachos. Anatoly flertava com ela na frente de todos. Dava flores, comprava doces, dizia que era para a neta. As outras balconistas cochichavam. Olhem, o vovô se apaixonou. Evdóquia fez uma pausa. No trabalho, na base de ônibus, ele se gabava. Minha mulher é uma camponesa boba, não entende nada. Posso trazer uma diferente a cada dia que ela nem vai notar. Nas viagens longas por todo o país, ele... Em cada cidade que passava Arcangels, Novosibirsk e Krasnodar, havia mulheres. Colegas de trabalho contavam às esposas sobre os casos do marido, mas elas calavam. Não por cumplicidade, mas por uma espécie de pacto silencioso daquela geração. Melhor um casamento ferido do que uma família destruída. Foi então que Valentina ouviu a palavra sussurrada por Evdóquia como uma faca enfiada devagar na memória. Lekmiol, um termo grosseiro quase esquecido, que de repente fez todo o quebra-cabeça se encaixar. Os fios de cabelo estranhos na gola da jaqueta de motorista, presos como provas mudas após cada viagem. Os telefonemas tardios, sempre com a mesma desculpa. O despachante chamou para um frete urgente. A recusa nos últimos anos, o corpo que se afastava com um suspiro cansado. Estou velho, Valha. Não sou mais o mesmo. Os perfumes caros que ele lhe dava em datas especiais, frascos que ela depois encontrava vazios entre suas coisas, como se fossem troféus de batalhas que nunca soube que existiam. Até os presentes, meu Deus, até os presentes eram mentira. Comprava para as amantes, e quando o romance acabava, trazia-os para casa, como se fossem migalhas de um banquete ao qual ela nunca fora convidada. Achávamos que você sabia e tolerava, justificou Evdóquia baixando os olhos. As crianças eram pequenas na época. Depois, nos acostumamos ao silêncio. Na nossa época a família era sagrada. Divórcio era vergonha. Valentina sentiu o chão tremer. Não era dor o que a invadia, era algo pior, uma náusea que subia pela garganta como veneno. As têmporas latejavam, as mãos tremiam tanto que a xícara tilintou contra o pires. As paredes da cozinha pareciam girar devagar, como se o mundo inteiro tivesse se inclinado de repente. Evdóquia correu para buscar água na pia, enquanto ela permanecia sentada, petrificada por uma única certeza. Era a piada de todo o prédio. A esposa enganada, cega, que não via nem entendia. E todos sabiam. Todos, menos ela. Foi então que as lágrimas vieram, não em soluços, não em gritos, mas em um choro mudo e contido, daquele jeito que só as mulheres mais velhas choram quando descobrem que algumas feridas nunca fecharão de verdade. Gotas escorriam por seu rosto e caíam na xícara de chá já frio. 50 anos, Dúzia sussurrou como se falasse consigo mesma. 50 anos vivi com um estranho, achando que era meu. A chave girou na fechadura. Anatoly voltou mais cedo que o habitual. Ao ver a esposa com os olhos inchados e Evdóquia com uma expressão culpada, entendeu tudo na hora. E daí? Perguntou, agressivo, jogando a jaqueta sobre a cadeira. Todos os homens vivem assim. Pelo menos eu não escondi. E você, Valha, o que achava? Que eu era santo? Evdóquia se levantou, escandalizada. Anatoly Stepanovich, como não tem vergonha? Vergonha de quê? Retrucou ele com um riso amargo. Sou homem, tenho necessidades. Não virei uma ruína velha como algumas por aqui. Olhou Valentina com um triunfo cruel. E se você fosse mais interessante, Valha, eu não precisaria procurar fora. A culpa é sua. Ela ergueu os olhos, e algo neles fez com que ele recuasse, instintivo. Não havia dor ali. Não havia mágoa. Havia apenas uma determinação gelada, como o aço de uma lâmina recém-forjada. Sou assim, disseram aqueles olhos. E agora sei como você é de verdade. Os dias seguintes foram um borrão. Valentina emagrecia a olho nu. O vestido cereja, antes justo, agora pendia em seu corpo como um saco. O rosto ganhará uma palidez de cera. Dormia em fragmentos, acordando com pesadelos nos quais Anatoly ria dela ao lado de mulheres sem rosto. Comer era uma tortura. Cada garfada parecia um nó na garganta. Chega de se martirizar, mãe. Larissa irrompeu no apartamento como um furacão, encontrando Valentina sentada à mesa, diante de uma tigela intocada de bor. Um estresse desses exige exames. Já. Sem discussão. Para que, filha? Respondeu Valentina, exausta. O que os médicos podem me dizer? Que meu coração está partido.
Mãe, você está falando como leiga. Explodiu Larissa com a fúria de uma médica que vê a negligência como um crime. Na sua idade, estresse assim pode desencadear qualquer coisa: infarto, AVC, crise hipertensiva. No dia seguinte, Larissa a levou à policlínica do bairro. Como filha de uma profissional local, Valentina passou por todos os especialistas sem filas, arrastada pela determinação da filha. A terapeuta Raíssa Semyonovna, antiga colega de escola de Larissa, ouviu seu coração por longos minutos, balançando a cabeça. Arritmia. Pressão oscila como um pêndulo. O cardiologista Piotr Ivanovich, um homem de olhos bondosos à beira da aposentadoria, franziu a testa ao analisar o eletrocardiograma. Taquicardia. Valentina Petrovna, seu coração parece ter levado um golpe. Levou, pensou ela, amarga. A neurologista, uma moça quase da idade da neta, perguntou com delicadeza sobre insônia, dores de cabeça, algo acontecendo em casa? Mas quando chegaram à ginecologista, Valentina resistiu. Filha, a esta altura? Tenho 68 anos. Essas coisas já acabaram há décadas. Mãe, a voz de Larissa baixou tensa. Depois de um choque desses, precisamos checar tudo. Hormônios, infecções, qualquer coisa. Maria Petrovna, ginecologista com 3 décadas de experiência, a examinou em silêncio. Depois, secamente. Precisamos de exames. De sangue. Para descartar. Valentina não soube explicar à médica o que se passava. Como contar a uma estranha que por 50 anos seu marido a traíra, e ela nem desconfiara. Calou-se sobre as viagens, os sumiços noturnos, as mentiras costuradas como um segundo casamento paralelo. Os 10 dias de espera pelos resultados foram uma agonia. Larissa ligava todos os dias ansiosa. Anatoly circulava pela casa como se nada tivesse acontecido, exigindo jantares, camisas passadas, reclamando que a sopa estava salgada demais, que as batatas não estavam cozidas. Ela o servia em piloto automático como uma máquina. Até que numa quinta-feira, Larissa chegou do trabalho com o rosto fechado como uma tempestade. Sentou-se à frente da mãe e espalhou sobre a mesa os papéis dos exames. Sua voz tremia de uma raiva contida, profissional e filial ao mesmo tempo. Mãe, você tem HPV tipo 16. Uma cepa oncogênica. E já há alterações pré-cancerosas. As palavras caíram no silêncio da cozinha como pedras em um poço. Valentina olhou para os números, as letras latinas, os sinais incompreensíveis traçados por uma caneta desconhecida. Sua mente era um vazio zumbindo. Então é isso, pensou devagar, como se afundasse em melaça espessa. Não só me enganou por meio século, também envenenou meu corpo. Isso significa que você tem o vírus do papiloma humano, explicou Larissa, lutando para manter a voz firme. E ele só se transmite por via sexual. O período de incubação pode ser de anos. Papai teve outras parceiras. E te infectou. Na memória de Valentina, surgiram como flashbacks os anos de dores abafadas, cólicas que a cortavam como facas, às quais ela resistia em silêncio, apertando os dentes. Naquela época, aguentar era virtude. Sangramentos que atribuía à menopausa, é a idade, o que fazer? Noites em que acordava suando, com a pergunta martelando, será que é câncer, meu Deus? Mas nunca procurou um médico. Os médicos soviéticos davam diagnósticos vagos, inflamação pélvica, coisas da idade, receitavam comprimidos e a mandavam embora. Não havia testes específicos, e ela acreditava que o sofrimento calado era o preço de ser mulher. Então estava doente todo esse tempo, murmurou. Sua voz soava distante, como se viesse de outro cômodo. Larissa segurou suas mãos com força. Não era apenas a dor de filha, era a fúria de uma médica diante de uma violência lenta e calculada. Ele te matava aos poucos. Entende? Se não tivéssemos descoberto agora, daqui a 2 anos seria câncer de colo de útero. E ele diria que era coisa da idade e asterisco. Os olhos de Larissa brilhavam com lágrimas de impotência. Ela que salvava vidas alheias, não conseguirá proteger a própria mãe. Valentina permaneceu sentada, absorvendo o peso das palavras. Não só a alma, pensou. O corpo também. Por 50 anos. A filha não pedia, exigia. Com os punhos cerrados sobre a mesa da cozinha, Larissa repetia como um mantra, divórcio. Agora. Ele é um assassino, mãe. Não com faca, não com veneno, mas com traição e desprezo. Ele te matava devagar, e ainda por cima ria da sua cara. As palavras cortavam o ar como lâminas, mas Valentina apenas assentia, os dedos trêmulos brincando com a borda do guardanapo. Naquela noite, ela esperou Anatólio chegar do trabalho. O jantar estava na mesa, borscht fumegante, pão fresco, a salada que ele gostava com cebola roxa. Ele entrou, jogou as chaves na credença e sentou-se sem sequer olhá-la.
Valentina deslizou os exames pela mesa, como se fossem cartas marcadas em um jogo sujo. O médico disse que é de você. Das suas mulheres. Anatólio mal levantou os olhos. Passou os dedos pelos papéis como se fossem propagandas de supermercado, depois os empurrou de volta com um gesto de tédio. Ah, Valka, todo mundo pega alguma coisa nessa idade. O Semyonovich tem próstata, o Mikhailishik, diabetes. Eu peguei uma bactéria, ué. Onde? Quem sabe? Todo mundo transa, minha querida. Sua voz era leve, quase divertida, como se falasse do tempo. Valentina sentiu o chão se abrir. Não era doença, era leviandade. Esse homem, que por 50 anos dividira sua cama, falava da sua dor como quem comenta um resfriado. Você me infectou, ela sussurrou, e pela primeira vez em décadas, sua voz não tremia. Você me destruiu por dentro, e ainda acha graça. Ele riu, um som grosso de garganta, como se ela tivesse contado uma piada. Valka, olha para você. Velha, gorda, cansada. Eu sou um homem no auge, precisava de distração. Mas não te abandonei, né? Criei os filhos, paguei as contas, dei teto. O que tinha nas outras? Coisa de homem, ué. Você devia agradecer. As palavras saíram suaves, quase carinhosas, como se fosse um favor explicá-las. Foi então que Valentina ouviu. De verdade. Não o marido, não o pai de seus filhos, mas um estranho com seus olhos frios e a boca cheia de desculpas esfarrapadas. Esse homem nunca a havia amado. Nunca. Ela fora uma empregada de luxo, uma fachada para suas noitadas, um corpo que envelhecia enquanto ele colecionava risadas alheias. E agora, quando seu próprio veneno voltava contra ele, ainda ousava culpar ela. Algo dentro dela, algo que carregava há 50 anos, rachou de vez. Os dias seguintes foram um pêndulo entre a raiva e o vazio. Valentina sentava-se à janela, observando as folhas amarelas caírem como lágrimas secas no pátio. Depois, de repente, levantava-se e esfregava o chão com tanta fúria que as tábuas gemiam. A casa, antes um lar, agora era uma jaula de memórias podres. Cada documento para o divórcio parecia uma batalha. Certidões do ZHEK, extratos bancários, comprovantes de anos de trabalho não remunerado. Larissa decifrava os termos jurídicos. Pavel corria por repartições que a mãe não tinha coragem de enfrentar. Os vizinhos cochichavam. Os Vorankov se separando? Mas se sempre pareceram tão unidos. As palavras chegavam até ela como facas embotadas. Agora seriam olhares de pena ou julgamento. Por que agora, com essa idade? Não podia aguentar mais um pouco? Valentina sabia. Para eles, uma mulher de 68 anos sozinha era um erro de cálculo, um barco à deriva. Onde vai morar? Com que dinheiro? Sua pensão mal dá para os remédios. E o pior, o que mais você sabe fazer, além de cozinhar e limpar? Anatólio, porém, agia como se nada tivesse mudado. Exigia o jantar às 6 em ponto, as camisas engomadas para segunda-feira, as meias dobradas na gaveta. Valka, cadê minha camisa azul? Gritava do quarto. E o café esfriava na xícara. Ela, como um autômato, ia passar, cozinhar, servir. 50 anos de hábito eram mais fortes que a dor. Até que Larissa apareceu num sábado e encontrou a mãe reduzida a uma sombra. Mãe, assim não dá, disse, segurando seus ombros ossudos. Vem morar conosco. A gente arruma um colchão na sala. Os meninos dormem no quarto deles. Valentina balançou a cabeça. Filha, vocês já são 4 em 48 metros. Onde eu vou caber? Mas os olhos de Larissa queimavam com uma verdade cruel. Você prefere ser escrava, ou prefere viver? A palavra doeu como um soco. Porque era verdade. Meio século apagando incêndios alheios, lavando roupa suja de um homem que havia como mobília. Naquela noite, enquanto Anatólio ronca no quarto, ela pegou o álbum de fotos da estante. Folheou páginas amareladas, o casamento jovem, os filhos pequenos, os sorrisos que agora pareciam máscaras. Quem é essa mulher? Pensou. Não se reconhecia mais. Foi então que o telefone tocou. Uma voz rouca com um sotaque que a transportou para outro tempo. Valeka? Sou eu, Masha. Maria, a prima de Moldávia. Larissa me contou tudo. Venha para casa, irmã. A casa dos nossos pais está vazia, o vinhedo está selvagem. Vamos viver juntas como antigamente. Na memória de Valentina, o casebre branco com persianas azuis em Quene surgiu como um milagre. O cheiro de uvas maduras, o poço de água gelada que doía nos dentes, o jasmim trepando pela janela do quarto. Depois da morte dos pais, ela herdara a propriedade, mas a abandonara. A cidade era mais importante, pensara na época. Agora, pela primeira vez em décadas, sentiu uma pontada de saudade do lar. Talvez, murmurou para o vazio. A ideia crescia dentro dela, lenta e doce, como uvas ao sol.
Mas foi um encontro casual no mercado que selou sua decisão. Por meio século ele conhecera uma valia submissa e paciente, mas agora via diante de si uma mulher diferente, que partia de sua vida para sempre. 2 meses de burocracia passaram como um único dia. O divórcio foi rápido. Anatoly não resistiu, compreendendo a futilidade de qualquer oposição. A venda de sua parte no apartamento rendeu a Valentina 5 milhões de rublos, mais uma compensação de 800 mil pelas 5 décadas dedicadas ao lar. Para uma aldeia moldava, era uma fortuna. As malas foram feitas em uma única noite, 2 volumes gastos onde couberam apenas o que o coração não permitia deixar para trás. Fotografias dos filhos e netos em molduras de madeira, os enfeites moldavos da mãe, brincos de prata com pedras vermelhas e um nit de âmbar autêntico, a pequena ícone de Santa Parasheva abençoada pela avó, os móveis, a louça, os tapetes ficaram todos com o marido. Que ele mesmo se virasse com sua casa. Valia. Anatoly permaneceu na porta do quarto, observando enquanto ela arrumava as coisas. Não franzia mais a testa nem levantava a voz. Bem, foi só uma brincadeira naquela época. Natureza masculina, o que fazer? Justificou-se baixo. Eu te amo do meu jeito. Valentina não ergueu os olhos. Envolveu com cuidado a ícone em um lenço de seda. Tarde demais, tolique. Por 50 anos me enganaste. Chega. Na estação despediram-se em família. Larissa chorava, abraçando a mãe pela última vez. Mamãe, você é corajosa. Comece uma nova vida. Nós vamos te visitar nas férias, prometo. A pequena Nastya pendurava-se em seu pescoço. Vó Valia, vamos ligar todo dia e mandar mensagem no WhatsApp. Denis, constrangido, deu-lhe um abraço rápido. Segure-se lá. Se o vovô ligar, não dê ouvidos. O trem para Chisinau partia às 10 da noite. Valentina acomodou-se na cama inferior do vagão Platzkartny, apoiou a cabeça no travesseiro limpo e pela primeira vez em meses, sentiu uma quietude profunda. Pela janela, luzes de cidades, estações e bosquetes passavam como fragmentos de uma vida que ficava para trás. 50 anos entregues a um estranho, pensou, olhando para a escuridão. Quantos me restam? Agora vivo por mim. Em Chisinau, a baldeação para o ônibus local até Quene. A irmã Maria esperava na rodoviária, envelhecida, com os cabelos mais brancos, mas com o mesmo olhar bondoso de sempre. Choraram juntas, sem vergonha dos transeuntes. Lei Meila! Exclamou Maria, ajudando a irmã a sentar-se no velho Jiguli emprestado do vizinho, tio Vasily. Valesha, como você emagreceu? Não se preocupe, em casa eu engordo você. Seguiram pela estrada de terra entre vinhedos. Outubro na Moldávia, tempo de colheita. Folhas douradas, cachos pesados nas videiras. O ar cheirava a folhas úmidas e uvas maduras. A casinha branca de persianas azuis apareceu após a curva, semi-abandonada. O pátio estava coberto de mato, e o vinhedo que um dia foi o orgulho do avô agora era uma selva de cipós selvagens. Desculpe, Valesha, Maria abriu os braços, culpada. Só vinha no verão, não dava conta de cuidar. Não tem problema. Valentina percorreu a casa tocando as paredes familiares. É a nossa casa. Vamos colocá-la em ordem. A cama de madeira no quarto, o fogão de ferro na cozinha, o espelho com moldura entalhada, tudo estava no lugar, como meio século antes. Só coberto de poeira e frio pela longa ausência. Na primeira noite deitou-se na cama de infância, ouvindo o farfalhar das folhas de videira contra a janela. Silêncio. Paz. E ninguém para exigir jantar à hora certa, camisas passadas ou café pela manhã. Pela primeira vez em meses adormeceu sem sonífero. Ao amanhecer, acordou com o canto dos galos, um som que não ouvia havia 50 anos. Sentou-se na cama desorientada. Onde estou? Depois lembrou-se e sorriu. Pela primeira vez em semanas, um sorriso verdadeiro. Estou em casa. Em casa. As primeiras semanas não foram fáceis. As mãos, acostumadas à agitação urbana, não sabiam por onde começar. Acender o fogão a lenha era uma ciência. Carregar a água do poço doía nas costas. Maria ensinava com paciência, Valesha devagar. Lembras como a mãe dizia? Lucas e Albi inima ni o agnoentre na Casa Branca, coração negro não entra. Primeiro limpe a alma, as mãos se lembrarão sozinhas. E era verdade. Aos poucos, os gestos da infância voltavam a amassar pão no forno, capinar a horta, conversar com as vizinhas no dialeto moldavo. A língua da terra natal revelou-se mais forte que o hábito da cidade. Um mês depois, chegou a primeira carta de Larissa. Mamãe, você não imagina como tudo mudou. Sua voz está diferente, mais viva. E o papai, anda desgrenhado, compra comida pronta no mercado, pergunta por você todos os dias. Valentina releu a carta 2 vezes e refletiu.
Será que ele pergunta como estou sem ele? Se sinto falta? Em outubro, no aniversário daquele terrível dia de aniversário, veio o médico do hospital distrital. Maria havia marcado um novo exame. O jovem doutor Dmitri Pavlovich examinou Valentina e balançou a cabeça, surpreso. Incrível! Seus exames estão quase normais. A pressão se estabilizou, a arritmia desapareceu. E o mais importante, os marcadores tumorais caíram pela metade. Será o ar do campo? Perguntou o médico. Não é o ar, doutor, sorriu Valentina. É a paz na alma. Em novembro, na aldeia vizinha, houve um casamento. Maria convenceu a irmã a ir Valesha, por que ficar trancada? As pessoas são boas, vamos nos divertir. Valentina vestiu o traje nacional da mãe, camisa branca bordada com fios vermelhos, saia escura, avental com padrões, os brincos de prata com pedras rubras. No espelho viu uma estranha, morena, rejuvenescida com os olhos claros. Na festa tocavam canções moldavas antigas, a or que ela lembrava da infância. Os aldeões a puxaram para a roda, e ela dançou como não dançava havia 30 anos, girando ao som do fluier e das címbalas. Por um instante foi novamente a jovem de 18 anos, que ainda não sabia o que a esperava. Lei Meila. Ria a tia Maria. Não parece minha irmã, mas uma vizinha. Você mudou tanto. Como uma flor depois da chuva. No inverno começaram a chegar cartas dos netos. Nasha escreveu. Vó, a mamãe mostrou suas fotos no Instagram da tia Maria. Você está tão bonita. Eu e Denis estamos juntando dinheiro para ir no verão. Quero aprender a trançar coroas de folhas de videira, como na foto. Denis foi mais contido. Vó Valia, o vovô está acabado. Não se barbeia, usa meias furadas. Mamãe diz que ele pergunta por você todo dia, mas não volte. Agora você é livre. Nós vamos no verão, vou ajudar no vinhedo. As cartas aqueciam mais que o fogão. Na primavera, Valentina já havia recuperado quase todo o vinhedo. Podou as videiras velhas, amarrou os brotos novos a estacas, revolveu a terra. Suas mãos ficaram ásperas, cheias de calos, mas eram calos honestos, do próprio trabalho para o próprio benefício. Em maio, quando as ameixeiras floresceram, apareceu sua velha amiga de infância, Ana Petrovna, do povoado vizinho. Chegou em uma motocicleta enferrujada como nos tempos de juventude. Valesha. Abraçaram-se e choraram. Soube que você voltou, mas tinha vergonha de aparecer. Ficaram até tarde da noite na varanda, bebendo o vinho caseiro da safra passada, feito por Maria, relembrando sonhos de meninas. Lembra? Riu Ana. Aos 15 anos, jurávamos que só nos casaríamos com príncipes. E você dizia que queria um homem da cidade, para te levar bem longe daqui. Levou. Valentina sorriu, amarga. Por 50 anos. Mas agora voltei. Significa que era assim que devia ser. Deus sabe melhor. 6 meses depois, da Valentina de antes restava apenas o nome. Morena, mais magra, cuidava do vinhedo revitalizado. A saúde melhorará de forma surpreendente. O tratamento surtiu efeito, o estresse passou, os exames ficaram bons. Comprou uma bicicleta, passeava pelas aldeias vizinhas, ajudava os moradores nas lidas domésticas, tricotava meias e suéteres para os netos. A casa estava irreconhecível, reformada, caiada de branco, com móveis novos trazidos de Chisinau. O telefone de Anatólio a surpreendeu em agosto, enquanto colhia a primeira safra do seu próprio vinhedo. Os cachos estavam pesados, suculentos, doces como os que ela não via desde a infância. Valka, a voz dele soava quebrada, quase suplicante. Como você está? E a saúde? Normal, respondeu ela, seca, enquanto cortava mais um cacho com o podão. A cesta já transbordava quilos de uva. Havia o suficiente para vender e para fazer vinho. Escuta, não quer voltar? Ele falava rápido, como se temesse que ela desligasse. Não tenho quem cozinhe, quem arrume a casa. A Rinca, sua amiga, não aparece mais e a Sétia da mercearia se casou. Aos 71 anos, não é fácil encontrar alguém. Valentina sentou-se no banco de madeira sob a pereira antiga. E o que exatamente você entendeu, Toli? Perguntou, olhando para as próprias mãos calejadas. Que sem você é ruim? Ele arriscou. Que eu era uma boa esposa. Uma esposa de conveniência, lembrou ela sem amargura, apenas com a clareza de quem já não precisa provar nada. Não, não era só isso. Ele se apressou. Eu te amava, à minha maneira. Valentina olhou para o vinhedo, para a casinha branca de persianas azuis, para os campos moldavos sem fim, onde o milho amadurecia sob o sol. Respirou fundo, sentindo o ar carregado de frutas maduras e ervas aromáticas. Meu querido, disse, articulando cada palavra com calma. É tarde para tomar Borjomi quando os rins já falharam. Desligou o telefone e voltou para casa.
O sol se punha a oeste, pintando o céu de ouro e carmim. O vinhedo sussurrava com a brisa, prometendo anos de colheitas fartas. E dentro de casa, sobre a mesa, estavam as cartas dos netos e o jantar quente, preparado por suas próprias mãos, pela primeira vez em 70 anos, só para ela.